tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim aqui gravar um novo vídeo para vocês. Bom, hoje eu quero falar referente a diferenças na forma de fazer as retificações, ok? Bom, vocês sabem, né, todo mundo que está envolvido nesse bolo da cidadania, vamos dizer assim, vocês sabem que para a gente poder chegar na Itália e fazer o seu processo de cidadania administrativamente, ou judicialmente, ou via consulado, que a gente tem que estar com os nossos documentos retificados. Todas as certidões de nascimento, casamento e óbito, precisam estar retificadas conforme a certidão italiana, ok? Então, mediante a isso, ou melhor, diante disso, tá? Eu gostaria de estar falando para vocês quais as formas que existem para que você possa fazer a sua retificação, tá? Existem muitos clientes que chegam até nós desesperados porque tem muita diferença de sobrenome, de nome, de isso, de aquilo, nome composto e bababá. E aí a gente faz análise dos documentos e depois da análise a gente conversa com esse cliente via Skype e vai dar essa orientação. Então achei legal fazer esse vídeo e colocar no canal para que muitos clientes já cheguem aí com esse vídeo visualizado, né? E aí essa pessoa já saiba mais ou menos, pelo menos, como é que funciona essas retificações, ok? Bom, existem dois formatos. O formato administrativo e o formato judicial. No formato administrativo, nós fazemos análise de documentos, entregamos para o cliente e aí o cliente vai falar com o cartório, né, para que o cartório retifique aqueles pontos que a gente sinalizou. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês a diferença da logística desse processo, né? Porque os cartórios, eles têm aí, mediante uma lei que saiu em setembro de 2017, se eu não me engano, eles podem fazer alguns tipos de retificações. Mas é importante dizer que o cartório faz somente tipos de retificações simples, ou seja, coisas muito simples focadas dentro da retificação, tá? Então, o cartório, ele não vai fazer algumas coisas que são retificações mais complexas, conforme a gente julga aqui, e a gente, na nossa análise, vai apontar para você que a possibilidade do cartório fazer é quase nula, ou que a possibilidade é muito alta, que ele deve procurar esse cartório para estar fazendo. E aí é que tá. Quando você, o cliente, que está lá no Brasil, que tem que trabalhar, que tem que ganhar dinheiro, que tem que organizar esse processo, que tem que ir no cartório, que tem que fazer as coisas pessoalmente, porque muitas vezes a coisa digital no cartório não funciona, é aí que a coisa começa a complicar quando a gente fala em retificação administrativa, tá? E eu vou apontar para vocês os motivos dessa complicação, tá? Bom, primeiro, o cliente está trabalhando, então, teoricamente, trabalha 8 horas por dia, não tem tempo para estar correndo atrás, né, desses cartórios, porque esse é o primeiro ponto. O cliente tem que pegar a retificação por retificação, ou seja, se você tem 10 certidões e cada uma está num cartório, você vai ter que andar em 10 cartórios para estar fazendo essa retificação. Ir pessoalmente, preencher os requerimentos, conversar com o oficial. E aí, quando eu falo conversar com o oficial, vem o segundo ponto, né? Primeiro, ir pessoalmente, tá? No cartório. Cada certidão, se for de cartório diferente, tem que ir cartório por cartório, conversar com o oficial, preencher o requerimento e falar com o oficial. Primeiro ponto é tempo para ir até esses cartórios. Será que você tem? Você que está trabalhando aí para poder juntar o dinheiro para vir fazer seu processo? Não sei se você tem. Segundo ponto, você vai ficar completamente na mão do oficial. Se ele for com a sua cara, maravilha. Se ele resolver que ele vai te atender mal, como nos cartórios no Brasil, geralmente o atendimento é uma bela porcaria. Então, depender completamente do oficial. Terceira coisa,
Ele vai te pedir que ele vai precisar fazer uma análise daquelas retificações que você está pedindo e que ele vai analisar e depois ele vai te responder se ele aceita fazer ou se ele não aceita fazer. Esse tempo de análise, gente, não é um tempo previsto por lei. Ele pode levar um dia, como ele pode levar 3 meses, 4 meses. E aí você fica lá esperando, feito um besta, né? Quando ele resolve te dar a resposta, ele diz pra você que ele não vai fazer. E aí você perdeu 1 mês, 2 meses, 3 meses, só Deus sabe lá quanto tempo você perdeu, tá? Segunda coisa, quando ele decide que ele vai fazer as retificações pra você, ele não cumpre prazos, né? Ele tem um prazo pra fazer essa retificação, mas normalmente ele não cumpre esse prazo. E aí você começa a cobrar ele por e-mail, por telefone. E aí corre o risco de você irritar e aí lá no meio ele fala: "Ah, isso aqui eu não tinha prestado atenção na análise, não vai poder eu fazer não", né? Enfim, vai precisar também, né? Tá atento. Então, primeiro ponto, tempo disponível para andar nos cartórios. Segundo ponto, fica na mão completamente do oficial. Terceiro ponto, a falta de cumprimento de prazo absurdo. Quarto ponto, aguardar essa análise, que pode levar não sei quanto tempo. Quinto ponto, você vai precisar ter documentos de todo mundo de nascimento, tá? Então, por exemplo, vai retificar lá a mãe do italiano, o nome da mãe do italiano. Será que você tem a certidão de nascimento da mãe do italiano, que também nasceu na Itália? E aí? Porque o oficial ele pode pedir contraprova para ele poder constatar se é verdade aquilo que você está pedindo para retificar, tá? Aí é um grande problema, porque geralmente a gente não tem esse acesso, né? A gente não tem o nascimento dos pais do italiano, os nascimentos da mãe do italiano, tá? Outro ponto importante, você precisa ter o documento italiano com data atual, de preferência com menos de 6 meses, e tem que estar apostilado aqui na Itália, tá? Se esse documento não tiver com data atual e não tiver apostilado, o cartório não aceita para fazer retificação, tá bom? Sétimo ponto, você precisa pegar esse documento italiano apostilado e estar indo num cartório de registro de títulos e documentos e fazer o registro desse documento para que esse documento entre no sistema. Muitos cartórios exigem isso. E isso dá um trabalho danado, às vezes você não sabe fazer e aí é complicado, tá? Tô olhando aqui embaixo, gente, que eu tenho uma colinha porque é muitos pontos, senão não lembro, tá? Então, oitavo ponto, você tem que pagar uma taxa prévia para ser feita a análise, tá? Você paga uma taxa prévia para fazer a análise, né? Lá, a análise que o oficial vai requerer para poder dizer se aceita ou não fazer a sua retificação, você vai ter que pagar uma taxa. Essa taxa, se ele negar a sua retificação, ele não te devolve. Ou seja, a taxa não é barato, tá? Em média, custa o valor de uma certidão, né? Então, você imagina, você vai lá, resolve que você vai fazer tudo administrativo, passa todo... Você tem 8 cartórios, vamos supor. Você passa pagando taxa em 8 cartórios no valor de 60 e poucos reais. Né? Já deu o valor da reemissão dos seus documentos se você estivesse fazendo a sua retificação de outra maneira, que eu vou explicar já já, tá? Então, se ele não for fazer a retificação, ele também não te devolve a taxa, o que é um problema, tá? E aí, se você está fazendo todo esse processo de maneira administrativa, é importante que você entenda todos esses 8 pontos que eu disse, tá? Porque às vezes a coisa acaba, né, se tornando um boom e você não consegue resolver administrativamente. Aí você perde um monte de tempo, gasta dinheiro e aí lá no final a coisa não flui como você deseja, tá? E agora eu vou falar para vocês sobre as retificações judiciais. Como é que é a retificação judicial? É quando você solicita o auxílio de um advogado, entra com uma ação no Ministério Público e pede para o Ministério Público autorizar a retificação dos seus documentos. E isso é feito através de um advogado. Gente, esse procedimento, ele encurta essas 8
parte que eu te falei aí do processo quando você vai fazer a retificação administrativa lá junto com o cartório sozinho. Por quê? Quando você entrar com a ação, você vai estar peticionando uma ação diretamente pedindo ao Ministério Público para que ele analise o seu caso e dê um parecer, uma ação para retificar todas as certidões do seu caso, tá? Ou seja, se você tem 8 certidões, em vez de você andar em 8 cartórios, pedir para ele analisar, esperar a resposta da análise, pagar taxa para analisar e correr o risco dele não retificar, com o Ministério Público vai falar assim, ele vai olhar seu processo, né, quando o seu processo for bem montado. Ele vai olhar, vai dizer assim, olha, ou eu preciso de mais alguma certidão para juntar aqui, ou ele vai lhe dar um parecer direto, uma sentença direta, dizendo assim, tá certo, eu concordo com as suas retificações, porque elas têm coerência, tá? E eu vou expedir mandados, né? E você vai pegar esses mandados e vai distribuir nos cartórios para que o cartório faça a sua retificação com ordem do Ministério Público. E aí, quando a gente coloca o mandado no cartório, ele tem o prazo de 5 dias. E ele não é nem doido de não cumprir esse prazo de 5 dias. Por quê? Porque ele está recebendo uma ordem do Ministério Público, que é um órgão supremo e maior do que ele. E ele não vai querer correr o risco do Ministério Público se aborrecer com aquilo. E aí fazer uma denúncia na corregedoria, tá? Então, com o processo montado e peticionado, né, para retificação de registros civis através de uma advogada especializada, que é a minha, obviamente que vou falar do meu serviço, porque eu não conheço os demais, a gente entra com a ação, o Ministério Público julga essa ação, ou ele pede mais alguma coisa para complementar, mas normalmente é coisa simples, tá? Normalmente é certidão relacionada à votação, a título de eleitor, ou é alguma coisa de protesto, porque ele quer saber se você não está devendo na praça, para poder tá pedindo alteração de nome, alguma coisa assim, né? São coisas simples. O Ministério Público não fica pedindo certidão de nascimento de cada um, da origem. O Ministério Público vai no foco, né? E também é muito importante dizer que se você monta uma ação com bastante coerência, tá? O Ministério Público normalmente não pede nada. Ele bate o olho, faz a sentença, emite os mandados e aí nesse momento se distribui os mandados e os cartórios cumprem com a retificação e com a reemissão dos documentos. Importante dizer que muitas vezes o cliente fala assim, mas a retificação judicial vai demorar 3, 4 meses e tal e coisa. Bom, primeiro que às vezes demora bem menos. Vai muito da forma com que você coloca a ação. Porque se você coloca a ação direta e certa, né, o Ministério Público não vai ficar pedindo coisa para complementar. O importante é você saber o que é que você tem que colocar para poder já estar completo, para que ele bata o olho e tenha tudo ali para ele analisar e já sentenciar, tá bom? E aí, nesse caso, o que acontece? Olhou, tá tudo certo, sentenciou, expediu o mandado, né? Aí você fala assim, mas agora eu vou ter que distribuir os mandados nos cartórios. Aí, Lilian, tudo aquilo que você falou da administrativa eu vou ter que fazer agora. Não, porque se você contrata uma empresa séria que está fazendo a sua retificação, a partir do momento que eles emitem os mandados, nós pegamos os mandados para você, distribuímos para você e solicitamos a retificação e a remissão dos documentos. Tá? Então, esse passo é uma cortesia que a gente faz para os nossos clientes aqui da Simonato. Tá? E você não tem que correr atrás de mais nada que não esperar fazer a retificação. Tá? Isso aí é muito importante da gente falar. Por quê? Porque às vezes você resolve que vai fazer administrativa porque vai correr em menor tempo. Mas às vezes você está equivocado, porque quando você começa a falar individualmente com cada cartório, cada coisinha encalacrada que teu processo começa a ganhar uma proporção. Aquilo que você achou que ia fazer em 20 dias, você começa a fazer em 3 meses, 4 meses, e aí fica até maior o prazo do que se você tivesse feito tudo via judicial, tá? Obviamente que por via judicial você vai ter o custo para pagar os honorários de um advogado. Mas às vezes compensa, porque se você tem pressa,
tem pressa que seus documentos fiquem prontos, vale a pena você investir um pouco mais no seu sonho para que ele possa andar mais rápido e que mais rápido você vire cidadão e que mais rápido você consiga emprego e que mais rápido você ganhe em euro, ou seja, mais rápido você vai tirar todo o dinheiro que você fez de investimento no seu processo de cidadania, tá bom? Galera, não é novidade para vocês, nós somos a Cidadania Simonato, aquela cidadania que é preto no branco, e estamos aqui aguardando você que precisa de fazer análise e retificação de documentos para que faça o seu processo diretamente na Itália ou não, ou judicial, ou no consulado, mas que você chegue lá e que sua pasta seja aprovada sem sombra de dúvida, tá bom? Não se esquece que conosco aqui da Simonato é preto no branco, um bacione!